Inscreva-se no canal e compartilhe nossos vídeos para que possamos alcançar mais pessoas para a glória de Jesus Cristo. Irmãos, vamos então falar sobre o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Vamos também falar, perdoa as nossas dívidas. E vamos tentar falar também, nós temos muito tempo para isso, também sobre não nos deixe cair em tentação, tá bom? Então, quando a gente pensa sobre o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, quando a gente deve orar pedindo para Deus nos sustentar, interessante que a gente sabe que Deus não nos dá apenas o necessário. Se Deus fosse te dar apenas o necessário para cada dia, a pessoa fala assim, Deus, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Deus fala assim, eu vou te dar apenas o necessário para hoje. Seria gracioso, porque aquilo que era necessário, que para o seu sustento do dia, Deus te dá. Mas a gente sabe que a graça de Deus, ela é abundantemente maior, e Deus dá muito mais do que o necessário para o dia, né? Assim como diz o reverendo Augusto Nicodemos, Deus não dá apenas o pão, Deus ele dá a margarina, dá o presunto, dá a mussarela, dá o leite, dá o café, dá o Toddy, o Nescau, fazendo comercial aqui, né? Vamos falar o achocolatado, né? Que nem o Toddy nem o Nescau não está pagando nada para mim falar deles aqui, então dá o achocolatado. Tem gente ainda que faz um ovinho no café da manhã e um mamãozinho picado com melzinho e tal. Deus ele dá além do que é necessário. Deus supre as nossas necessidades. Deus ele supre as suas necessidades e dá além das suas necessidades. Nós temos muitas roupas, variados tipos de roupas, de cores. Nós temos, alguém pode ter aqui vários calçados. Um calçado para ir para a roça, um calçado para a chuva, um calçado para a igreja, uma roupa para a igreja, uma roupa para a festa. Nós temos a ação de Deus, o suprimento de Deus, mais do que é necessário. E devemos, irmãos, ressaltar que a súplica agora é o pão diário. Não é o lombo assado, ou filé mignon, ou bife a cavalo. Deus supre as necessidades, mas nem sempre os nossos caprichos. Já viu aquela oração não respondida em relação a alguma coisa que você quer? E muitas vezes, ou demora ou não vem? Porque muitas vezes Deus vai responder aquilo que é necessário, mesmo por graça, nos dando mais do que é necessário. Mais do que é necessário. Eu fico pensando naqueles irmãos que passam o mês todo com um salário mínimo, ou com um valor X. Tem gente que passa o mês todo com R$500. O que não tem que fazer é se virar com o valor que ganha. Tudo calculado, a energia, a água, e se alguma coisa sair ali do orçamento, é pela graça de Deus. Ali Deus tem que fazer um milagre. E a gente vê que esses irmãos, pela fé, eles vivem um milagre de Deus. Deus opera. A gente vê o testemunho da Faidman aqui, e precisando de alguma coisa, e Deus mandou a cliente lá na porta dela para fazer um serviço de costura que dava aquele valor X que ela precisava para o dia, ou para completar uma conta, uma consulta, um exame. Então, meus irmãos, eu quero que vocês pensam e vejam a experiência dos israelitas depois de terem sido libertos da terra do Egito. Lembra, irmãos? Eles saíram apenas com a roupa do corpo e o calçado nos pés. Obrigado, meu irmão. E apenas o calçado nos pés. E Deus supriu o povo durante o deserto, os 40 anos do deserto, com o quê? Com o maná, com as codornizes, com água, com a proteção da nuvem de dia, trazendo umidade, frescor,
com a proteção da coluna de fogo à noite, trazendo o quê? O conforto do calor, porque o deserto de dia faz muito calor e à noite faz muito frio. Há uma mudança drástica de temperatura ao extremo no deserto. E Deus cuidou daquele povo no deserto de todas as maneiras. Até mesmo nas disciplinas de Deus na vida daquele povo, aquele povo foi cuidado. Lembra do ataque das víboras? O que Deus falou para fazer? Coloca uma serpente, aquele que olhar para a serpente será curado. Aquele que é o autor da fé, aquele que é o autor da cura, ele será levantado numa haste, será colocado numa haste, aquele que olhar, apontando por quê? Jesus na cruz, sendo levantado para salvar, para curar. É por isso que a serpente numa haste hoje virou o símbolo da medicina, você sabia disso? Qual que é o símbolo da medicina? É uma serpente numa haste, ou numa agulha, no quê? No candelabro? Então, exatamente isso, irmãos. Exatamente isso. Então, não era, embora alguns falem, não, Deus estava mandando idolatrar. Como que o próprio Deus, que é contra a idolatria, ele não divide a sua deidade, o seu poder com ninguém, ele vai fazer algo para você idolatrar? Não. Foi algo que mostrava a vitória da morte, a vitória, a cura total em Cristo Jesus sendo levantado no madeiro, tá bom? Lembrando, irmãos, que todo o Antigo Testamento aponta para a cruz de Cristo. Tudo que acontece, todas as figuras do Antigo Testamento são sombras, daquilo que vai acontecer na cruz do nosso Senhor. Então, quando a gente olha para a experiência dos israelitas nos 40 anos no deserto, então o que aconteceu depois? Primeiro, eles pararam de agradecer a Deus por sua provisão. Eles já não mais agradeciam. O que esse povo fazia no deserto? Eles começavam o quê? Reclamar. Quando a gente para de agradecer, quando a gente para de ter gratidão no coração, qual que é a primeira atitude nossa? Quando a gente para de ter gratidão? É reclamar. A gente para de ter gratidão, a gente para de agradecer a Deus, até mesmo pelos momentos difíceis, de dificuldade, pelas lutas, e começamos a reclamar. A gente começa a reclamar de tudo. A gente começa a reclamar das coisas boas do passado. Lá no Egito eu tinha cebola. Lá no Egito eu tinha aquilo. Deus nos trouxe para o deserto para sofrer, para morrer. E aí eles passam de ter um coração grato, para de agradecer, para reclamar. É assim que acontece também na nossa realidade, irmãos. Onde nós deveríamos sempre agradecer a Deus por tudo, quando a gente para de ter um coração grato ou de agradecer, o que vai entrar no lugar de um coração grato? O que vai sair no lugar de uma boca que não tem mais gratidão? É reclamação. Eu gostaria de falar para os irmãos, só para os irmãos terem uma noção, para falar sobre a oração do Pai Nosso, eu não estou falando assim por mim mesmo, só para os irmãos, eu estou usando o livro do Sproul, R.C. Sproul, a oração que muda as coisas, tá? Dentro daquele arcabouço maior, daquele livro que nós estamos estudando, que é as disciplinas espirituais, de Richard Foster. Como nós estamos falando sobre a oração do Pai Nosso, essa obra do Sproul, do teólogo, pastor presbiteriano norte-americano, é uma obra conhecida mundialmente, onde ele fala sobre a oração do Pai Nosso. Então, a gente sempre usa um livro de base para dar as aulas, E aí a gente vai estudando o texto e vai acrescentando, tá bom, irmãos? Então, irmãos, quando a gente para de ter um coração grato, a gente para de agradecer. E quando a gente para de ter um coração grato e para de agradecer, a gente começa a reclamar. Por quê? A gente começa a ver defeito em tudo. Então, olha a escalada de um coração que para de ser grato. Ele reclama e depois ele murmura. Foi o que aconteceu. Olha, interessante aqui, que ele fala, em segundo lugar, começaram a murmurar da provisão feita por Deus. Por fim,
começaram a recordar as coisas boas que haviam desfrutado no Egito. Um coração que para de ser grato, ele começa numa escalada degradativa, né? Ele para de ser grato, ele começa a reclamar, vê defeito em tudo, começa a criticar, vê defeito em tudo, depois ele passa a murmurar, que é o quê? Inventar mentiras, caluniar, né? E depois de inventar mentiras, caluniar, para piorar a situação, ele começa o quê? Entrar num caminho de depressão. Ele começa a olhar para trás e falar, lá era melhor. Lá no Egito era melhor, naquele tempo era melhor. E aí o que acontece? Ele não usufrui mais da graça do presente, porque ele está preso no passado. Nas eras gloriosas da escravidão do passado, nas eras gloriosas que ele viveu em determinado tempo no passado. Não é assim que acontece com muita gente, irmãos, na nossa atualidade? Isso é ser humano, isso faz parte do ser humano. O ser humano, quando ele começa a ser atingido por alguma coisa que fere, que ofende, que machuca, que causa dor, seja num relacionamento conjugal, com o seu esposo, com o seu cônjuge, seja no relacionamento no trabalho, seja na igreja, ele começa o quê? Deixa de cultivar um coração grato, né? Vamos falar do cônjuge, né? O cônjuge começa a não mais ter um coração grato por ter uma companheira, um companheiro ao seu lado. E começa o quê? Reclamar. Reclama de uma coisa, reclama de outra, reclama de um trem, reclama de outro. Aí depois da reclamação passa por o quê? Para a murmuração. Começa a apontar coisas no outro que não é verdade. Ah, é isso aqui, começa a caluniar, difamar, e aí cai para o quê? Não, minha vida antes era bem melhor, o que eu fui arranjar para minha cabeça? Nossa, minha vida no passado, eu tinha isso, era bom assim, assim, e de repente isso cai no quê? Na grande... Pois é, reclamava e pediu o quê? Um libertador, não era? E Deus não deu? Então, eles tinham que ter um coração o quê? Grato. Porque a vida nossa, ela é transformada a partir de um coração grato. E a vida nossa é degradada a partir de um coração ingrato. Porque todos nós vamos passar por dificuldades, seja debaixo da ação miraculosa de Deus no deserto, em relação à terra prometida, porque todos nós estamos peregrinando nesse mundo, nós estamos caminhando à eternidade, à terra prometida, e aqui nós temos que, enquanto estivermos nesse corpo, peregrinando nessa terra, temos que cultivar um coração grato. Porque a gente tem que seguir olhando para o alvo, né, que é Cristo Jesus, olhando para o alvo, para a terra que emana leite e mel. E a terra que emana leite e mel é quem, gente? É Cristo. A terra que emana leite e mel é Cristo. Quem é o pão da vida? Cristo. Né? Tanto é que ele nasceu em Betlehem, ou Beit-Lahem, casa do pão, em Belém, mostrando novamente que ele é o pão da vida. Né? Quem que saciou a nossa fome e sede de justiça, irmãos? Que é o leite e o mel. Cristo. Então nós estamos peregrinando por essa terra, olhando para Cristo. E a partir do momento que a gente para de olhar para o futuro, para Cristo, a gente começa a olhar para trás. Em nenhuma jornada que você está olhando para trás, você vai progredir. Porque vai chegar um momento que você vai parar e vai olhar para trás. Ou você desiste, você cruza as pernas e deita e senta no deserto esperando a morte. Não foi assim com a mãe de Ismael? Né? Deixou o seu filho a uma distância de uma atacada de flecha. Deixou a filha numa distância de uma atacada do filho, né, Ismael, e falou, vou ver meu filho morrer daqui. Meu suprimento acabou. E aí o que apareceu para ele? Um anjo. Falou o que para ela? Agar, não é assim, Deus tem promessa para a sua vida. Mesmo que você não seja da descendência, desde que Ismael não seja o escolhido da questão dos primogênitos de Abraão, Deus tem também uma grande nação para Ismael. Está vendo, irmãos? E a gente, no meio do caminho, a gente muitas vezes vem a dúvida, será que eu sou de Deus? Será que isso é de Deus? Será que eu estou vivendo a vontade de Deus? Será que eu desobedeci a Deus e agora eu estou pagando? Não.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje mostra a provisão diária na sua vida. E que essa provisão diária, mesmo que seja curtinha, e você tenha que trabalhar com um orçamento curto ou com poucas coisas, você precisa ter um coração grato sem olhar para trás. Você precisa ter um coração grato, porque senão você vai reclamar. Porque senão você vai passar para murmuração. Depois você entra numa depressão, olhando para trás e falando, lá era melhor. Eu era escravo, mas era melhor. E não era. Porque o jugo era pesado, o fardo era pesado e o jugo era dolorido. E quando o jugo é pesado, e o jugo é dolorido e o fardo é pesado, a gente pede para Deus nos libertar. Me alivia, Deus. Me alivia. E ele só estava lembrando do que eles tinham na época da escravidão, da provisão, mas eles não estavam lembrando da dor. Porque nós, humanos, é fácil esquecer da dor do passado, no certo sentido. Né? É fácil esquecer. Naquela época eu tinha isso, tinha aquilo, mas eu também sofria. Eu passava por problemas. Agora hoje eu tenho Cristo, eu tenho esperança, eu tenho fé. Talvez eu não tenha as mesmas coisas que eu tinha no passado, mas hoje eu tenho a esperança em Cristo Jesus. Eu sei que todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Estão me notando, irmãos, o significado do pão nosso de cada dia nos dai hoje? Aí, Sproul, ele continua falando. Né? Por fim, começaram a recordar as coisas boas que haviam desfrutado no Egito. Lembraram dos pepinos, lembraram dos melões, dos alhos silvestres e das delícias que tinham comido no Egito. Enquanto esqueceram a opressão, está vendo? Esqueceram as dificuldades, esqueceram as torturas que haviam suportado nas mãos do faraó. Que coisa, né? Que coisa. Isso é típico do ser humano. Típico do ser humano, de um coração ingrato. Deus livra da tortura, de tantas coisas ruins. E aí, quando a gente perde a gratidão, a gente fala, olha aí para você ver. Né, as coisas boas do passado que eu estou perdendo, que eu perdi. Aí não lembra do livramento que Deus deu no passado. A nossa vida no presente com Deus, ela sempre vai ser melhor do que a vida que você viveu no passado. E a gente vê que Deus livrou o povo. Deus livrou. E Deus te livrou também. Né? Quando a gente fala de antes de Cristo e depois de Cristo, quantas coisas Deus te livrou e quantas questões Deus não tem dado esperança no seu coração, mesmo apesar das lutas e das dores que você sofre. Quantas situações, irmãos. Aí eu vou usar isso de novo, tá, Alexandre? Para mim é mais fácil. Então, irmãos, murmuraram de terem de comer um maná de jejum, no almoço, na janta. Murmuraram o tempo todo. Os israelitas comiam suflê de maná, torta de maná, merengue de maná, maná cozido, maná assado, maná grelhado. Que maravilha! Logo eles clamaram por carne. E a história está registrada lá em Números, né? E o que Deus deu? Quando eles cansaram de comer maná? Deu carne até sair pelo nariz. Irmãos, interessante que quem tem um coração grato, né? Come chuchu, come ovo, e glória a Deus por isso. Deus, obrigado por esse chuchu. Obrigado por esse ovo, porque é o pão nosso de cada dia que o Senhor está me dando hoje. 99% das pessoas reclama, né? Eu lembro que uma certa fase da minha infância, eu tinha um pé de chuchu no quintal da minha casa, era chuchu cozido, era chuchu com açafrão, era chuchu com pimenta, né? Era chuchu raladinho, né? Era variedade de cardápio com chuchu e era uma delícia. E eu não deixei de gostar de chuchu, viu, irmã Uda? Eu gosto de chuchu até hoje, né? Que delícia, né? Hoje eu nem sei se pessoas cultivam mais chuchu, né? Quanto está o quilo do chuchu? Esse tempo atrás eu vi o quilo do chuchu no mercado, estava um absurdo, né?
E chuchu nascia no quintal igual praga, né, antigamente, né? Todo quintal tinha um pé de chuchu, né? Que chuchu é igual maracujá, igual uva, né? Então nasce ali. Quanto mais tira, mais dá, né? Tá vendo? Deus é bom demais, né? E é tão gostoso, né? A gente só não pode ser crente chuchu, viu, irmãos? Crente chuchu não pode ter, né? Porque o chuchu pega o sabor de tudo, né? Se você faz chuchu com camarão, o chuchu fica com gosto de camarão, faz carne, né? Então o crente tem que ter o cheiro de Cristo, o sabor de Cristo. Aí não pode ser crente chuchu, não. Hã? Num delícia, com açafrãozinho, né? Nossa, que bênção. Com arroz e frango. Com arroz branco, aí, ó. Já está dando vontade de comer um chuchu aqui. Então vamos lá, irmãos, vamos lá. Então Deus falou, olha o que Deus falou. Se vocês querem carne, eu lhes darei carne. E vocês comerão carne até enjoarem dela. Uma das coisas que denuncia a nossa condição caída, irmãos, é o conceito de um homem de sucesso, é o conceito de homem de sucesso, ou de sucesso pessoal. É aquele que toma o crédito por toda a abundância de Deus, ou que Deus deu, ou seus bens, e esquece a fonte da provisão. Porque todo homem de sucesso, toda pessoa que tem sucesso pessoal, ele cai na tentação do mérito próprio. Não, eu consegui. A minha inteligência, a minha astúcia, o meu preparo. Não, ele esquece que tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Porque o pão nosso de cada dia nos dai hoje é um clamor que foi atendido em Cristo Jesus. Qual foi o pão que Deus nos deu de cada dia para nos sustentar até a segunda vinda de Jesus? Quem foi o pão que foi nos dado, irmãos? Cristo. E Cristo é o pão que nos sustenta a cada dia. Cristo é o pão que te sustenta a cada dia. Cristo deve ser suficiente na sua vida a cada dia. Por causa de Cristo, o pão de cada dia na sua vida, você deve ser grato. Pela salvação em Cristo Jesus, pelo suprimento em Cristo Jesus. Por mais que as coisas estejam faltando na sua casa, por mais que as coisas estejam faltando na sua despensa, por mais que você não tenha o dinheiro da feira essa semana, mas Cristo é o pão de cada dia, que tem te sustentado, que tem te provido, que tem te alimentado, até você chegar na terra que emana leite e mel, que são as mansões celestiais em Cristo Jesus. Então nós temos um coração grato, não por causa da pouca ou da muita provisão, ou da falta de problemas, ou dos problemas. Nós temos o coração porque Cristo é o meu pão. Cristo é o seu pão de cada dia. Aí a gente muda do âmbito material, totalmente físico, para um âmbito espiritual, que é o que importa. Porque nós, já vou falar novamente aqui, nós não somos seres físicos tendo experiências espirituais. Nós somos seres espirituais tendo experiências físicas. E o que importa não é o físico, o que importa é o espiritual. Eu não estou aqui pregando o agnosticismo, irmãos, de forma alguma. O que eu estou dizendo é que as coisas de valores eternos, ela precisa estar no lugar certo em nosso coração. Porque senão nós vamos dizer que tudo vem da gente, tudo é por mérito próprio, tudo parte da gente. E isso é misericórdia, irmãos. Tem isso, misericórdia, porque toda provisão vem de Deus. Porque o pão necessário de cada dia, Ele tem nos dado todo dia, que é o sustento em Cristo Jesus. Não é o que todo mundo pensa, né, que é a provisão. Isso é, Deus te dá a provisão. Porque eu nunca, hoje, olha, eu fui moço e hoje eu sou velho. E durante toda a minha vida, eu nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Deus vai te dar a provisão do seu sustento diário. Pode ficar tranquilo. Mas nosso coração é grato porque Cristo é o meu pão de cada dia. E se Cristo é o meu pão de cada dia, glória a Deus.
Glória a Deus. Porque todas as coisas eu posso. Porque tudo posso em Cristo Jesus. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que estão em Cristo Jesus. Seja na fartura ou seja na escassez. Entendeu? O pão de cada dia nos dai hoje? Pois é, e o problema não estava na carne, o problema não estava no maná, o problema não estava na água, o problema não estava na nuvem, na coluna de fogo, o problema não estava em nada disso, o problema estava no coração deles. O problema estava no coração deles, ok? Entendeu por que Jesus pediu para a gente orar? O pão nosso de cada dia nos dai hoje? É a suficiência de Cristo, todo dia. Eu creio em Jesus, vou vencer em Jesus, eu preciso de Jesus. Jesus é suficiente hoje, foi ontem e vai ser amanhã, independente de qualquer situação. Glória a Deus, aleluia, né? E aí a gente pode passar, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Este é, irmãos, um pedido extremamente perigoso para fazermos em nossa oração, mas ele contém um princípio que o Novo Testamento leva muito a sério, muito a sério. Muito a sério, irmãos. Como que eu vou pedir perdão para Deus se eu tenho uma ofensa contra alguém? Como que eu quero receber o perdão de Deus? Como eu vou receber o perdão de Deus, mas eu preciso perdoar o meu cônjuge, eu preciso perdoar o meu vizinho, eu preciso perdoar aquele que me ofendeu. Mesmo que aquele que me ofendeu não saiba que te ofendeu. Porque isso acontece, irmão. Muitas vezes a gente ofende o outro por tabelinha. Porque chega alguém, no ouvido de alguém, fala de você para alguém, como se você tivesse feito alguma coisa e falado alguma coisa, e a pessoa se sente ofendida por você por tabelinha. E aí eu carrego essa ofensa. E aí eu vou pedir perdão para Deus dos meus pecados na minha oração, sendo que eu carrego uma ofensa e não perdoei aquele que me ofendeu, mesmo que seja por tabelinha. Misericórdia, irmãos. Misericórdia. E a gente sabe que uma das advertências supremas de Jesus, é que Deus nos julgará de acordo com a maneira como nós temos julgado as outras pessoas. Deus vai te julgar da maneira que você tem julgado outras pessoas. Está vendo? Porque a gente se coloca como juiz do outro. E a nossa posição não é de juiz do outro, é de irmão do outro. E aí a gente está usurpando o lugar de quem? Quem que usurpou o lugar de Deus e foi jogado para a terra, como rebeldia se tornou anjos caídos? Porque toda vez que a gente nos colocamos na posição de juiz, para julgar e condenar o outro, nós estamos usurpando o lugar de Deus, nós estamos roubando a glória de Deus. É por isso que nós precisamos, em vez de julgar e condenar o outro, pela ofensa do outro a mim, eu preciso o quê? Misericórdia, perdoar. Eu preciso perdoar. Nem que eu tenha que sentar de frente com ele e passar a limpo isso aqui, não vamos passar a limpo. Que eu preciso receber cura no meu coração. Eu preciso receber cura no meu coração. Então, irmão, visto que o homem é salvo pela graça, que melhor a evidência poderia haver da salvação do que um homem que pode oferecer ao outro a graça que recebeu. Se eu sou salvo e recebi a graça da salvação, eu vou dar aquilo que eu recebi. Graça. Se eu tenho graça, se eu recebi graça, o que eu vou dar para o outro? Graça. Eu vou favorecê-lo com algo, mesmo sabendo que ele não merece. Isso é graça. Mesmo que ele tenha culpa no cartório, eu vou
dar para ele a graça do perdão, mesmo não merecendo o meu perdão. O que eu não posso é carregar a culpa, a mágoa, o ódio, a falta de perdão no meu coração. Porque se eu negar o perdão para o outro, o perdão é negado para mim, porque é uma condicional, irmãos. É uma condicional. Quem está falando aqui, irmãos, é a Bíblia. Quem está falando aqui é a palavra de Deus. E se essa graça não é evidente em nossa vida, irmãos, podemos tornar válida a pergunta sobre a genuidade da nossa alegada conversão. Se isso não é real na minha vida, nós podemos tornar a pergunta: será que realmente eu sou salvo? Genuinamente eu sou salvo? Porque é tão difícil eu agraciar o outro com perdão, com amor, com misericórdia. Porque é muito mais fácil por minha parte condenar, julgar, criticar, reclamar, murmurar, do que abençoar. É muito mais fácil eu amaldiçoar do que abençoar o outro. E aí a gente fala: qual é de fato a minha condição diante de Deus? Qual é? Temos de levar Deus a sério neste assunto sobre perdoar os meus pecados, assim como devo perdoar aquele que me ofendeu, aquele de perdoar as dívidas daqueles que me deve. Lá em Mateus, capítulo 18, dos versos 23 a 35, Mateus 18, dos versos 23 a 35, está assim: por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado o que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então, aquele servo, prostrando-se, e o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Vai lá. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que ele devia 100 dinheiros, ou 100 denários. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, constrangiram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste? Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Irmãos, olha que interessante. Jesus não falou dessa parábola aí apenas à toa. Jesus, ele trouxe essa parábola para falar de um perdão maravilhoso, que é o perdão em relação à salvação, que eu e você recebemos. Porque eu e você não poderíamos pagar a Deus por nossa salvação. Dinheiro nenhum poderia comprar a nossa salvação. Era uma dívida impagável por nós. E quem pagou essa dívida por nós, para sermos salvos? Jesus. O preço foi a sua morte na cruz. Agora a gente não sabe calcular esse valor. Não podemos calcular esse valor. É impagável. E aí nós recebemos o perdão de uma dívida impagável. Recebemos o perdão de uma dívida impagável. Aí o nosso irmão que está ali, que a gente encontra na feira, falou alguma coisa, fez alguma coisa, que me ofendeu. E você passa por ele, nem cumprimenta, ou finge que nem viu.
né? Porque você tem mágoa e falta de perdão no coração. Você está agindo de que forma? Igual a esse cara que recebeu perdão de uma dívida incalculável e agora mandou o outro para a prisão. Porque você não quis perdoar. O perdão, meus irmãos, para nós, ela não é uma opção. Para o verdadeiro crente, para o verdadeiro cristão, o perdão não é uma opção. Não é. É uma obrigação. Perdoar precisa ser uma decisão do seu coração sempre. Sempre. E isso acontece quando nós descansamos na graça de Deus e somos agraciados por Deus, irmãos. Interessante que ambos os homens pediram a mesma coisa, mais tempo, mais tempo. Um ia passar a vida toda para pagar a dívida, o outro apenas 1 ano. Visto que o mesmo pelos padrões de salário de hoje, a quantia devia era astronômica, a de um e a outra era pequena. Um dia de salário naquele tempo equivalia a cerca de 18 centavos. 18 centavos. O homem que tinha a dívida menor poderia ter pago sua dívida em 3 meses ou 1 ano, dependendo da sua condição de saúde. Seu pedido por mais tempo não era ilógico, mas seu credor, em vez de expressar o perdão que recebera, começou a acuá-lo. E o ensino deve ser claro, irmãos, claro, claro. As ofensas que cometemos um ao outro e as ofensas que as pessoas cometem contra nós são como uma dívida de $18, enquanto as inumeráveis ofensas que temos cometido contra Deus é uma dívida de $10 milhões. Ou uma dívida que eu cometo contra você e você contra mim é uma dívida de R$1. E as ofensas que nós cometemos contra Deus é uma dívida de R$1 milhão. Ou, para alguns que têm mais condição de financeira, 1 bilhão, 1 trilhão, 1 quadrilhão, e aí vai. Diante de uma realidade, de uma dívida impagável que você recebeu perdão, então o que custa você perdoar uma dívida de R$1, R$10, R$100, né? R$1.000, R$10.000, dependendo da sua condição financeira, isso de uma forma, mas o que custa você perdoar uma ofensa? O que custa você perdoar uma ofensa? Mesmo quando a ofensa é por tabelinha, porque ofensa por tabelinha é fofoca. E muita gente magoa com o outro por causa de fofoca, de disse-me-disse. Ah, fulano falou isso. Mas será que fulano falou isso mesmo de você ou de alguém da sua família? Então tem gente que muitas vezes carrega uma ofensa por muito menos de R$10, de R$1, muito menos. Estão me entendendo, irmãos? Sim ou não? Fazer igual o pastor do Universal agora. Sim? Então, há outro ensino aqui, irmãos, para a gente terminar. Há outro ensino aqui importante a ser considerado. Mesmo em nosso ato de perdão, não há mérito. Não há mérito, irmãos. Não podemos recomendar-nos a Deus e reivindicar perdão apenas porque perdoamos a outra pessoa. Nosso perdão não obriga de maneira alguma o favor de Deus para com você ou para comigo. Lucas 17:10, o que está lá em Lucas 17:10? Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Olha que interessante, irmãos. A nossa atitude de humildade, a nossa atitude deve ser essa atitude de humildade. É saber que fazemos aquilo que apenas que é nos mandado fazer.
e que nós dependemos totalmente da graça de Deus. Obrigado, Senhor, que mesmo fazendo o que eu deveria fazer, o Senhor me agraciou. Mesmo eu sendo um servo inútil. Mesmo eu sendo um servo inútil. Então, irmãos, aí ressalta com clareza que não há mérito nem mesmo na melhor das nossas boas intenções. Não há mérito nem mesmo nas melhores das suas obras, não há mérito. Porque tudo que a gente faz, era aquilo que nós deveríamos fazer. Porque depois de haver desfeito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Não merecemos nada por nossa obediência, porque a obediência, mesmo ao ponto de perfeição, é a exigência mínima de um cidadão do reino de Deus. Exigência mínima do cidadão do reino de Deus. E tendo cumprido todo o dever, a única coisa que poderíamos reivindicar é uma isenção de castigo. Mas com certeza, irmãos, com certeza, nenhuma recompensa por termos feito qualquer coisa, deve ser uma obrigação de Deus para você. Eu faço isso na igreja. Eu já fiz isso na igreja. Eu já fiz isso por fulano de tal. Né? É por isso que a Bíblia diz que Deus dá graciosamente e não impropera. O que é improperar? É jogar na cara. E tem pessoas que sempre fazem isso, porque não reconhecem a graça de Deus. Sempre jogam aí, tá vendo? Servi, e hoje fui descartado como um lixo. Eu faço, e não tenho reconhecimento de fulano de tal. E quando a gente age dessa forma, irmãos, nós não estamos agindo graciosamente. Porque tudo que nós fazemos, tudo que nós viemos a fazer, ou estamos fazendo, é para a glória de Deus e não para reconhecimento do homem. Não é. Tudo que eu faço na igreja, tudo que eu venho fazer na igreja, todos os meus anos de pastorado, todos os seus anos de serviço na igreja, é para a glória de Deus. Porque se não for, filho ou filha, no dia que você se sentir ofendido por qualquer questão, você vai jogar na cara de alguém ou jogar na cara de Deus. Nossa, mas trabalhei tanto para Deus, fiz tanta coisa naquela igreja, né? E não tive um reconhecimento. O que Jesus diz no começo de Mateus 6, irmãos? Que aqueles que oram em pé, nos cantos da praça, já receberam a sua, que é o reconhecimento dos homens. Então, Deus lava as mãos. Por que ele estava buscando não era a recompensa dos homens? Então pronto, recebeu a recompensa dos homens, o reconhecimento dos homens, então Deus lava a mão. E nós que somos salvos pela graça, somos filhos de Deus, nós queremos o reconhecimento dos homens ou a glória de Deus? O que você quer? O reconhecimento dos homens ou a glória de Deus? Então, irmãos, nós não temos que improperar nada. Tudo que a gente fez para a obra de Deus, para Deus, é para a glória de Deus. Não é para reconhecimento dos homens. Então eu não posso improperar nada. Nada. O que eu faço é para Deus. E que a nossa atitude de fazer para a glória de Deus possa contaminar outros. Motivar outros em fazer para a glória de Deus. Isso é graça. Porque quando nós não fazemos para a glória de Deus, a nossa atitude de fazer para reconhecimento do homem não vai motivar ninguém. Vai desmotivar. Porque se a gente espera alguma coisa do homem, miseráveis homens que somos. Porque do homem, irmãos, a gente não vai ter nada. Porque o homem, ele vai te iludir, te decepcionar. Mas quando a gente faz para a glória de Deus, a gente não depende do reconhecimento de homem. Não é verdade, irmãos? Quando o profeta Samuel chegou na frente de Davi, por causa do problema que ele tinha
ocasionado, né? E Samuel chegou até com uma conversinha boa, né? Olha, um homem foi fazer uma festa, recebeu uns convidados, né? E esse homem tinha tantas ovelhas. E ele pegou a ovelha do fulano que só tinha uma e matou e serviu para os seus convidados. O que você faria com esse homem? Ele teria que morrer, ele teria que tal e tal. Aí o que o profeta Samuel falou? Este homem é você. Rapaz, eu não sei nem o que ele fez, né? Você enfiou a cabeça no bolso, se ele engoliu as salivas, né? Ele deve ter ficado desconcertado, né? Aí é onde ele arrependeu, lembrou do que ele fez com Urias, né? Lá da Betseba lá. E aí, irmãos, a gente entende claramente essas questões, a situação. Porque aí o profeta perguntou para ele, você quer receber o castigo da parte de Deus ou o castigo da parte dos homens? Aí ele escolheu o quê? Eu quero receber da parte dos homens, foi? Não, de Deus. Por quê? Porque Deus tem misericórdia, o homem não tem. Então, irmãos, aqueles que procuram a reconhecimento do homem, aqueles que procuram a não perdoar a ofensa por meio do outro, não tratar as ofensas, aqueles que negam a perdoar a ofensa do homem, como que ele vai evidenciar um grande perdão? Porque aquele que recebeu o perdão da dívida, ele não se sentiu perdoado. Porque se ele tivesse se sentido perdoado pela dívida imensa que foi perdoada, ao invés de pegar o outro e sacudir e falar, você vai me pagar, ele ia abraçar e chorar, falar, olha, eu te perdoo, eu recebi um perdão maravilhoso, eu só tenho que te perdoar. Aí, irmãos, nós entendemos que aqueles que olham para Jesus, aqueles que vivem a graça de Jesus, o tamanho do perdão que recebeu em Cristo Jesus, não vai ter dificuldade nenhuma de perdoar qualquer ofensa que fizeram contra ele ou contra ela. Nenhuma. Então, irmãos, perdão não é uma coisa particular, coisa sua, individual, mas o perdão é coletivo. É algo do corpo de Cristo, um grupo de pessoas. O perdão precisa ser dado a todos. Jesus chama a atenção aqui não somente aos elementos horizontais da petição, mas também aos elementos verticais. Se eu recebi da parte de cima perdão, aqui está tudo perdoado, irmãos. Está tudo perdoado. Então, irmãos, nós entendemos agora porque no final lá de Mateus, para terminar, lá no versículo 14 do capítulo 6, termina a oração dominical dessa forma. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Segue, 15. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Qual que é a ideia aqui, irmãos? Aquele que foi salvo, agraciado com tamanho perdão, ele não tem dificuldade de perdoar nenhuma ofensa do outro. Porque o perdão dele foi tão grande, né, que cobre multidão de pecado. É por isso que quando perguntaram para Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar? 7 vezes? Eu não digo 7, mas digo 70 vezes 7. Porque não é um cálculo matemático. É a infinitude do perdão. É a completude do perdão. A integralidade do perdão. E aí nós estamos caminhando, irmãos, numa vida até que nós chegamos na estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus sendo formado em nós. Mas isso aqui tem que estar no nosso coração, na nossa consciência. Porque se eu tenho na minha consciência o tamanho do perdão que eu tive, e o que está reservado para mim na eternidade por causa desse perdão, eu não vou ter dificuldade nenhuma de perdoar o outro. Mesmo que o outro não saiba que me ofendeu.
Porque muitas vezes acontece. Às vezes a gente ofendeu o outro, nem sabe que a gente ofendeu, por causa de fofoca. Misericórdia, irmãos. Entendeu? Então nós vamos, pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos quem tem nos ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas nos livre do mal, vai ser domingo que vem, tá bom? Vamos ficar de pé, vamos orar.